Olá, então dando continuidade à nossa revisão, hoje nós vamos falar sobre o filo dos nematóides. Filo esse que abriga os vermes cilíndricos. Então, por que eles são cilíndricos? Conforme nós tínhamos comentado, para você ter um celoma, o pré-requisito é ser triblástico. E isso já era os plateumintos, porém ainda não existia essa cavidade. Agora, nos nematelmintos, como eles são os vermes cilíndricos, vai passar a existir essa cavidade cilíndrica, preenchida por líquido, e esse líquido então facilita tudo dentro do corpo do animal, a partir do aparecimento do celoma, que permitiu o desenvolvimento de órgãos um pouquinho mais especializados. Então temos aqui o filo dos nematóides, onde abrigam os vermes cilíndricos, não tem segmento. Então, como nós vimos as tênias lá nos plateumintos, elas tinham um corpo formado por proglótides. Esse não, ele vai ser um verme cilíndrico, não vai ter segmento nenhum, com as suas extremidades bem afiladas, uma ou as duas. E aí a gente consegue diferenciar até no ascaris, como nós comentamos, que o macho e a fêmea, porque o macho ele tem uma espícula copulatória na ponta que ela faz uma curva, Tem simetria bilateral, que passou a existir então ali nos plateumintos, e é triblástico, que também passou a existir ali nos plateumintos. Cutícula flexível e resistente, conforme nós tínhamos comentado, ela serve para quê? Para proteger o corpo desse animal, Ele vai passar por todas as vias digestórias aí de um ser vivo, no caso, dependendo do seu ciclo de vida, e ele precisa estar protegido ali dentro, porque senão esse próprio ser vivo iria digerir, É um grupo muito abundante de parasitas, o mais abundante, Parasitando plantas e animais. A professora Dani também sempre fala muito de doenças causadas por nematóides em plantas, E aí, de vida livre, também temos aqui dentro desta classe, deste filo. E aí imagina que existem aí catalogados aproximadamente 12 mil animais, desse filo. Lembra lá no Linneu, quando ele catalogou o seu livro, o seu primeiro livro, tinha apenas 10 mil espécies catalogadas em todos os filos e reinos de todos os seres vivos. Então imagina quanto que se evoluiu de lá até aqui e como foi necessário criar esse sistema de classificação, para abrigar todos esses seres vivos dentro dessa classificação. Então, conforme nós tínhamos comentado, na aula passada, os protostômios são aqueles em que, na fase de gástrula, que é a formação do seu sistema digestório, forma-se primeiro a boca e depois o ânus. Então, aqui nós já estamos falando de animais que têm ânus. Alguns não têm, mas alguns têm também. Então, aqui já existe também sistema digestório completo. Mas isso vai se firmar mesmo lá nos moluscos. Então, o tamanho eles podem ir de 5 centímetros até gigantes, de 9 metros, mas são aqueles que são raros. Sua reprodução é sexuada, ou seja, são dioicos, eles possuem macho e fêmea dentro de uma espécie. E isso nós vamos ver porque eles têm dimorfismo sexual, ou seja, características secundárias sexuais que você consegue observar no corpo do animal. Então eu consigo saber se uma lombriga é macho ou fêmea apenas observando ela, porque ela tem uma espícula copulatória que é como se fosse um gancho na ponta do seu corpo. Elas sofrem ecdise, para ir trocando aquela cutícula até ela crescer. E aí é um pseudocelomado, e o seu pseudoceloma se chama pseudocele. Por quê? Porque ao formar esse celoma, deixa eu colocar um pouco mais para cima para não tampar. Ao formar esse celoma, então ela tem a primeira célula, que é a célula ovo ou zigoto, quando aconteceu do espermatozoide do pai e o óvulo da mãe se encontrarem. E aí ela começou a sofrer a segmentação ou clivagem, ou seja, ela começou a se dividir até chegar numa fase de mórula ali embaixo, que ela é como se estivesse no formato de amora lá, e aí elas vão se reorganizando e vão migrando para a superfície, e aí elas deixam como se fosse uma bola oca, como se fosse aquelas bolas de isopor oca, e a blastocele, que é aquele buraco que fica dentro dela, é preenchida por um líquido. E esse líquido ele fica preso ali dentro daquela cavidade no decorrer aí da formação desse animal e forma um celoma ali dentro. Então o celoma é formado por esse líquido que ficou aí na blastocele preso. Então, isso permite o desenvolvimento de órgãos especializados, um sistema digestivo mais completo, que ainda não tínhamos no filo passado. Excretor nós já tínhamos, porém evoluiu, e reprodutor também já tínhamos e acabou evoluindo um pouco. E aí isso acabou formando um esqueleto hidrostático. O que é isso? Quando esse animal tem a sua musculatura começa a se contrair e relaxar, esse esqueleto hidrostático ele faz uma força rebote para esse ser vivo andar.
Ou seja, o músculo contrai de um lado, esse líquido se pressiona, né? Tem uma pressão dentro do corpo desse animal e faz uma força contrária para ele conseguir fazer os seus movimentos. E aí também já passa a ter um local de armazenamento de excretas, que alguns ali dos plateumintos a gente já via formar uma bexiga excretora. Então, como que é a parede do corpo e sustentação desse ser vivo, né? A pressão hidrostática, como eu comentei, ó, é grande lá na pseudocele porque ela vai fazer o papel de músculo antagônico. O que é isso? Então, sempre que a gente tem uma contração muscular, existe um músculo antagônico, que é um músculo contrário, que faz uma força reversa para que aquela contração e aquele relaxamento aconteça. Então, isso vai desencadear o movimento. E aí, nesse ser vivo, nós temos também. Então, olha a quantidade de cordões musculares que nós temos dentro do corpo desse animal, né? Ali, aquelas células transversais e células circulatórias. E aí nós temos a cutícula ali na volta, e toda aquela parte branca que tem dentro do corpo do animal é o pseudocele, né? O pseudoceloma. E aí temos o intestino bem no centro do animal, né? O útero. E aí, essa é uma fêmea, né? O ovário. Cordões nervosos ventral e cordões nervosos lá em cima também tem um cordão nervoso, né? Então ela possui um cordão nervoso em cima e um embaixo e um ducto excretor de cada lado. Então ela tem um cordão nervoso que passa toda a parte de cima do corpo dela e um que passa toda a parte de baixo e ductos excretores que também passam canais aí inteiros do lado do corpo delas. Metabolismo energético, então o metabolismo energético delas é anaeróbio, são seres vivos que sobrevivem aí sem a presença de oxigênio, então o ciclo de Krebs é ausente, porém não em todos, aqueles que possuem vida livre existem esse tipo de metabolismo aeróbico, daí eles vão fazer. Então são reações metabólicas que degradam a glicose ou outros carboidratos para fornecer energias diferentes do ciclo de Krebs, exceto aqueles de vida livre. Como é o seu sistema nervoso, né? Possui um anel, então ali tem um gânglio nervoso, né, em verde ali embaixo. É um anel que circunda toda essa faringe dela, então é um anel que circunda a faringe. E esse anel que circunda a faringe, ele se divide em dois e vai até lá ao fim do corpo. E aí também ele vai para frente, né, para formar aqueles ganchos, ela tem umas papilas, na verdade, na cabeça e na cauda, para fazer toda a detecção de substância química na água não, dentro do corpo desse ser vivo, né, e para aqueles que são de vida livre também. Então são os órgãos sensoriais dela, né, ficam na cabeça e na cauda, e aí então tem aquele gânglio nervoso maior ali dentro do seu sistema nervoso, né, circundando a faringe. E é o que nós já tínhamos falado lá no plateuminto, é o começo, é o primórdio da formação de um centro do sistema nervoso, né, que depois aí, mais pra frente, vai virar um cérebro. Então, esse sistema nervoso, como eu comentei, ó, tem órgãos sensoriais que vão se abrir lá na lateral da cabeça, na boca, na região posterior. Anfídeos se chamam aqueles que estão na região da cabeça. E daí para aqueles que são parasitas, né? Então, esses quimiorreceptores vão ser mais reduzidos. Por quê? Porque esses quimiorreceptores, na verdade, eles servem para a proteção do ser vivo. Esse ser vivo já vai estar parasitando alguém, ele não precisa de todo um aparato aí de sistema sensorial para proteger-se, né? Então, aqui nós temos a cabeça de um ser vivo desse, uma hemateuminto cortada, e aí nós conseguimos ver ali a boca, né, os nervos labiais, o nervo anfidial, aquele anel circundando a faringe e partindo ali para os lados, dois cordões nervosos que vão passar por todo esse corpo do animal, bem em cima e bem embaixo. Então ali temos o cordão nervoso ventral e o dorsal, sendo mostrado ali na foto. Sistema digestório. Então, é um trato digestivo completo, com boca e ânus, porém alguns ainda têm cloaca, como é o caso do macho. Né? Então, faringe muscular, aquela faringe também, ela vem um pouquinho para fora e volta, não é que nem os plateumintos que tinha aquela faringe reversível, né? Então não dá nem para considerar reversível. O intestino é bem longo e não muscular, então olha só a quantidade de intestino que ela tem até desembocar lá no ânus. Eu sei que essa é uma fêmea, porque ela não tem aquela diferenciação de morfismo sexual, né? Então, lá no final do seu corpo ela não tem aquela dobra, e também porque ela tem ânus, enquanto o macho vai ter ali, então, cloaca. Intestino curto, reto curto e ânus terminal. Então, lá na fêmea vai desembocar um poro excretor,
No macho vai ter uma cloaca. Então a fêmea ela tem o ânus separado desse poro excretor. O macho vai ter os dois juntos. Sistema respiratório e circulatório ainda não existe nos seres vivos. Vai passar no sistema circulatório a existir ali nos moluscos, né? Não possui, então, tudo isso é feito pela superfície da pele. Então, respiração cutânea, né? Os gases e nutrientes vão ser difundidos aí através da difusão e isso é muito facilitado pela presença do celoma, né? Então, esses gases aí já têm um líquido para que eles consigam circular dentro do corpo desse ser vivo. Olha a dobra aqui no corpo dessa lombriga. Então, conseguimos ver aí que temos um macho. Sistema excretor tem células em forma de H chamada renetes, ou seja, ela se junta aí no centro do corpo para jogar todas as excretas nitrogenadas para fora do corpo desse ser vivo. Então, as excretas nitrogenadas seria o que para nós é a urina, né? Passa recolhendo toda essa sujeira metabólica de dentro do corpo do ser vivo. Lembra que lá nos plateumintos nós comentávamos de células flama, que eram células com cílios que jogavam tudo para dentro do sistema excretor e excretava por um poro? Aqui nós temos essas células renetes em forma de H, que vai formar então, no centro do ser vivo, ela vai se encontrar e vai fazer esse poro excretor, porém vai ter canais excretores que vão passar totalmente do lado do corpo desse ser vivo. Reprodução, então, conforme nós tínhamos comentado, são dioicos, né? Os machos são menores que as fêmeas, isso geralmente acontece nos vermes. Dá uma olhada ali na curvinha, naquela curva que tem ali na região posterior do corpo do animal, né? Então ela tem isso aí acontece porque ela existe uma espícula copulatória. É como se fosse uma pequena chapa mesmo com um monte de espinho, que ali ele vai conseguir colar o corpo da fêmea na hora da fecundação. E essa fecundação, então, ele vai trocar espermatozoides, ela vai acontecer internamente dentro do corpo desse verme. E ela vai ficar gestando esses ovos até a hora da postura, né? Então, isso, até esse verme tornar-se adulto, ele vai sofrer as suas 4 equidizes e vai precisar de um hospedeiro intermediário, que nós vamos ver ali diversas doenças, né, que elas vão ter seus hospedeiros. Então, como eu comentei antes, ó, dimorfismo sexual. Ó, o macho aqui, aquela cloaca ali atrás, ali perto da espícula, tem aquela cloaca. Já para a fêmea, tem o ânus ali, né? A fêmea é maior que o macho. E a primeira doença que nós vamos comentar, então, é a ascaridíase, ou causado por Ascaris lumbricoides, né, que é a lombriga. Pode imaginar que é o parasita mais comum em humanos, né? As crianças, principalmente pelos hábitos de higiene, colocam bastante a mão na boca, brincam muito em parquinho, por exemplo. Esses dias eu estava vendo um artigo que fez uma coleta nos bancos e brinquedos dos parquinhos, uma quantidade gigantesca de ovos de Ascaris. Então, é o parasita mais comum em humanos, mais de 1,2 bilhões de infectados. Imagina que um parasita desse coloca mais de 200 mil ovos, né, por dia. Então isso é expelido nas fezes das crianças. Acabam às vezes não lavando a mão, né, e acabam ingerindo esses ovos ou eles se soltando no ambiente. E para que ele chegue na fase adulta leva 2 meses, 2 semanas. Em 2 meses ele está apto para reprodução. Então aqui nós temos uma foto de parece ser uma traqueia com um verme desse, né? Nós já vamos ver por que a traqueia. Então, modo de transmissão, né? Ingestão de água, alimento contaminado com ovo, até o fato de colocar a mão na boca, né? E não lavar as mãos para comer é um fato que causa essa doença, né? Então, é a ingestão desses ovos. Então, para a lombriga, você tem que ingerir esses ovos. Que se tivesse saneamento básico, hábitos de higiene como lavar a mão e o tratamento dos doentes, essa doença também, né, não existiria em grande quantidade. Por quê? Porque com saneamento básico, assim como todas as verminosas, os ovos iriam cair na rede de esgoto e seu ciclo ia ser parado. Hábitos de higiene, né, se lavar as mãos, esses ovos vão sair das mãos e o indivíduo, quando colocar as mãos na boca, não vai ingerir esses ovos. Tratamento dos doentes, né, vai eliminar essa verminose toda. Então, como que é o ciclo, né, desta doença? O ciclo dessa doença, ele é monoxênico, dizemos, porque ele passa somente por um indivíduo. Então, o que acontece? O indivíduo infectado vai expelir esses ovos através das suas fezes. E aí esse ovo vai ser ingerido por alguém, com uma larva dentro dele. Quando ele ingerir esse ovo, essa larva vai eclodir, ela vai estar jovem ali, então,
e ela vai passando pelo sistema digestório até chegar no estômago. Quando ela passa ali na primeira porção do intestino delgado, ela vai passar pelo aquele sistema porta, vai passar lá pelo fígado, vai subir para o coração, vai subir para o pulmão. E aí lá dentro desse pulmão ela vai sofrer, né, uma fase aí, ela vai sofrer uma mutação. E aí sofrendo essa equidise, né, ela vai subir de novo para a traqueia. E aí por isso que tinha aquela foto, né, da traqueia com um verme dentro, porque daí ali na traqueia vão passar esses vermes jovens. E aí o que acontece? Essa pessoa vai tossir e vai engolir esse verme novamente. E aí passando por todo o sistema digestório, então, ele vai tornar-se adulto lá no intestino. E aí, então, ficando adulto lá no intestino, eles vão morar lá e vão começar, a partir de 2 meses, colocar seus 200 mil ovos por dia. Então, esse ciclo, ele só tem um hospedeiro. Ou seja, o homem, o hospedeiro intermediário e o definitivo é o próprio homem. Por isso chamamos de monoxêmico. Já o ancilostoma duodenale é aquele que causa o amarelão. Então, o modo de transmissão é diferente do ascari, porém o ciclo é bem parecido. Ou seja, esse verme ele tem uma penetração ativa através da pele, que nem acontecia lá no esquistossoma, lá nos plateumintos. Ele tem que penetrar na pele para que ele caia na corrente sanguínea e faça seu ciclo. Então, as medidas profiláticas, saneamento básico, né? Sempre saneamento básico, porque esses ovos não vão chegar a alguém. Evitar andar descalço no solo úmido. Por quê? Porque ao andar descalço era como acontecia lá nos plateumintos, né? Você tem uma superfície de contato para esse verme penetrar. Tratamento dos doentes, né? Eliminando todos esses doentes, não temos expelido ovos nas fezes. Sintomas: anemia, perda de sangue nas fezes, a pele fica amarelada e problemas pulmonares. Por que problemas pulmonares? Isso também pode acontecer nas caridíase, né? Dependendo aí do grau de infestação. Porque esse verme está subindo e ele vai passar lá pelo pulmão, então ele vai causar uma lesão nos alvéolos, ele vai causar lesão aí nessas paredes, então acontece essa perca, né, esses problemas pulmonares e vai causar infecções ali. A pele fica amarelada, né, porque acaba acontecendo pequenas hemorragias e ele também vai acabar se alimentando desse sangue dessa pessoa. E a diferença dele pro ascaris é que tem esses microdentes, né? Então esse amarelão, ele vai ter esses vermes com microdentes na boca. Como que é o ciclo desse amarelão? Muito parecido com o do ascaris, porém, então, ele vai ter uma penetração ativa através da pele, então ele vai subir através desses vasos sanguíneos e vai ir lá pro coração. Então, chegando lá no coração, ele vai ir pro pulmão, né? Ele vai completar o seu ciclo, assim, vai pro pulmão, vai subir pra traqueia e vai descer pelo estômago até chegar lá no intestino, onde ele vai habitar, né? Então, ele tem também essa forma de concluir o seu ciclo, né? Ele passa todo lá pelo pulmão do ser vivo, pelo coração, pelo pulmão, até chegar ao intestino delgado. Imagina que um raio-x, por exemplo, pode demonstrar, um raio-x de pulmão pode demonstrar. Uma pessoa está com alguma lesão no pulmão, faz um raio-x, vai lá e encontra um verme desses, que eles ficam visíveis. Outra doença é aquela causada pelo ancilóstomo brasiliensis, ou seja, quando nós chegamos ali no amarelão, nós ouvimos falar de ancilóstomo, porém era um ancilóstomo que causava doenças em humanos, o amarelão. O ancilóstomo brasiliensis é o que causa amarelão em cães, né? Então é aquele verme de cães. E aí o que acontece? Como nós vimos lá no ciclo do amarelão, para concluir o seu ciclo, ele tem que passar, né, 2 vezes lá dentro do corpo desse ser vivo aí, desse humano. E isso também aconteceria para aquele que infecta o cão. Porém, quando esse cão espelha esses ovos com fezes e esses vermes eclodem e não encontram um cão para penetrar ativamente pela pele e concluir o seu ciclo, e encontram um homem ao invés disso, o homem passa a fazer parte de ser um hospedeiro desse ser vivo. Porém, ele não consegue completar o seu ciclo, porque ele precisaria de um cachorro para completar esse ciclo. E aí ele fica migrando, andando ali dentro, por isso que ele é chamado aí também migrans, né? Porque ela fica andando aí dentro do corpo desse animal e ela gera como se fosse um desenho de mapa. A pessoa tem muita coceira, na verdade ela não vai sair dali, ela não consegue completar o seu ciclo. E aí o que acontece? Existem pomadas, existem
recomendações caseiras com gelo, tudo, para matar essa larva. Então ela é pequena e fica caminhando ali. A pessoa sofre coceira e ela fica com aquela aparência de mapa porque levanta na pele ali um vergão onde esse verme está caminhando. Oxiurose, doença muito comum também, é aquela que causa coceira no ânus, né? Então, e aí as medidas profiláticas para o Ancylostom brasiliensis, andar calçados, né? Porque ela é uma larva que penetra ativamente, tratar os cães, né? Por isso que tem todo um calendário de vermífugo para os cães, né? Principalmente aí os que andam aí dentro de casa, né? Então, cuidado com o tratamento dos doentes. Oxiurose, então, causada, né, pelo oxiuro, que causa aquela coceira anal. Então, esse verme, diferente dos outros que nós tínhamos visto, que ficam lá no intestino delgado, ele já habita o intestino grosso, ou seja, ele já está lá na porção final do reto. E aí, do intestino. Então, ele está lá no nosso final do trato digestório e de noite, como está perto para ele migrar para a região anal, ele vai lá para a região anal colocar os ovos e isso causa coceira. Então, olha o tamanho das fêmeas, 1,2 milímetros, ela é 12 milímetros, né? 1,2 centímetros, ela é bem pequenininha. E aí, de noite, ela vai colocar esses ovos, a pessoa que está dormindo, ela acaba coçando, esses ovos acabam caindo, infectando a roupa, né, de cama, as unhas, né, porque causa essa coceira. E aí, depois, né, a partir de 6 horas, esses vermes já se tornam adultos infectantes. Então, é um ciclo muito rápido, por isso que ele é bem comum. Né? E aí o que acontece também? Às vezes vai lavar a roupa de cama, as roupas íntimas, tudo junto, e aí acabam esses ovos ficando contaminando todas as roupas de quem está lá na casa. Então, como que esse ciclo acontece? Esses ovos eles têm que ser engolidos e eles vão chegar lá no duodeno, né? E vão, que é a parte do intestino delgado, e vão amadurecer lá no intestino grosso. Então, olha o tamanho deles, eles são bem pequenos. E aí imagina que também tem uma grande quantidade de ovos, né, que vão ser ingeridos aí por dia, e a pessoa é uma doença muito comum de reinfestar-se, né? Então a pessoa que está parasitada pelo enteróbios, ela acaba se reinfestando sempre, então sempre tem uma quantidade grande desses vermes, né? Então quando a pessoa está fazendo um tratamento, fala-se para trocar roupa de cama todo dia, para lavar essas roupas de cama separadas, as roupas todas separadas, né? Para evitar que ela fique reingerindo esses ovos. E a nossa última doença, né, chamada Wuchereria bancroft, o verme, que também chamado filariose, né, causa a doença chamada elefantíase. Então, existem 250 mil infectados aqui no país, né? Para acontecer dele ficar assim com o sistema linfático entupido e causar esse inchaço, já tem que ter um grau bem grande de obstrução, né, dentro desse sistema linfático. Então as fêmeas aí também, né, são muito pequenininhas, são as chamadas microfilárias. Imagina que elas infestam um mosquito. Então o tamanho de um verme desse para conseguir sair na probóscide de um mosquito, né? Então ele é bem pequeno e ele vai atacar lá o sistema linfático, causando inflamações e obstrução aí dependendo então da quantidade de inflamação, né, de quantidade de vermes que esse ser vivo vai apresentar na corrente sanguínea. Então, o ciclo de vida, né, desse verme, ela é chamada de elefantíase porque causa esse inchaço aí em determinadas partes. Pode ser, tem gente que tem no rosto, tem gente que tem na perna, braço, testículo. Se você procurar na internet, tem umas fotos aí bem feias, né? Então, o mosquito não é comum na nossa região. O mosquito ele vai picar o homem, esse mosquito eles têm que estar, se ele não estiver contaminado e picar alguém que esteja contaminado, ele vai passar a contaminar os próximos. Então, mas vamos supondo que este mosquito já esteja contaminado, né, que picou alguém que já tinha esse parasita. Esse parasita vai sair pela probóscide do mosquito, né, essa microfilária, e vai ir lá no sangue do homem, vai percorrer aquele sangue do homem e vai migrar lá para o sistema linfático. E aí ela vai causar uma obstrução, né, dessa circulação da linfa e essa pessoa começa a acumular líquido. Então, drenagens linfáticas ela vai ter que fazer, porque depois que acontecer uma lesão permanente, vai ser difícil conseguir recuperar. Mas até que isso aconteça, né, ainda existe a possibilidade aí de matar essas microfilárias na corrente sanguínea através de remédios, né? Então, nós terminamos por aqui a nossa segunda parte da revisão
Espero que tenham gostado. Falo com vocês de noite.